E agora a gente estava falando a respeito da saúde, falamos um pouquinho ali possíveis melhoras, né, no combate ao câncer, falamos de skincare aqui para melhorar a aparência, mas vamos levando para um caminho onde a nanotecnologia, ela muitas vezes é uma esperança de uma vida mais longa. Até pessoas falam que nós podemos chegar a viver 110, 120, 130 anos. Será que a resposta para isso está na nanotecnologia? Não vejo assim, intrinsecamente na nanotecnologia. Pode ser que a nano contribua. A tendência, né, é que as pessoas vivam mais, mas de maneira melhor, né? Eu acho que é importante. Tu viver mais tempo, mas de uma maneira saudável. Sim. Então, isso eu acho que não está implicado na nanotecnologia. Está implicado em muitas questões do envelhecimento da célula, uma questão mitocondrial, do dano oxidativo que tu conseguir controlar. Pode ser que a nano contribua com isso. Eu não vejo tanto isso hoje, não é bem minha expertise, mas ela pode auxiliar nessa situação. Mas eu entendo que são mais uma questão celular, de algumas biomoléculas que podem ser desenvolvidas, ou algumas de ações que podem contribuir. Mas veja, a própria alimentação saudável, exercício, não ter tanto estresse. Quando não tem muito boleto, não tem tanto estresse, mas assim, isso contribui muito. Agora, claro, existe um grande avanço, eu tenho visto muito isso, essa questão de tu manter esse nível celular permanente para diminuir esse envelhecimento. Isso tende a evoluir muito ainda, e vai evoluir. Entendo que é o alvo do ser humano, né? Viver mais e melhor é o alvo, né? É um alvo, mas a nano, eu vejo que pode ser uma ferramenta interessante nesse processo. Hoje eu não vejo como algo que vá levar diretamente a isso. Porque se pensar que a tecnologia mais próxima, claro que eu estou falando de uma maneira muito, né, assim, leiga, mas que eu posso imaginar que poderia ter uma mudança celular dentro do DNA, seria mais ou menos nessa linha nanométrica, né? Tem o CRISPR que fala, professor? É que assim, é menor que a nanométrica ainda. Menor que a nanométrica. Mas o que eu tinha comentado contigo, por exemplo, tu falou do RNA mensageiro, é um exemplo interessante das vacinas para o Covid. Isso é que legal. Havia né, foi feito muitas vacinas nesse sentido. É preciso um veículo, né, para estabilizar esse tipo de molécula, para poder ter uma circulação estável no ser humano, e foram desenvolvidas, né, nanopartículas lipídicas, por exemplo. Então, seria nesse sentido que também foi muito utilizado. E, se eu não me engano, né, os ganhadores do Prêmio Nobel do ano passado foram em cima que descobriram, né, desenvolveram esse RNA mensageiro. Então, tu está trabalhando, veja, sempre tem a nano como ferramenta, né? Sim. É uma ferramenta que está ali auxiliando em muitas situações esses biomoléculas, esses fármacos, que podem auxiliar uma série de questões importantes. Com certeza. Outro fator, acho que o Alzheimer também, né, doenças nesse sentido também poderiam ser beneficiadas, né? Sim, o avanço de formulações estruturadas para o sistema nervoso central tem um aumento muito acentuado ano após ano. E como eu falei, o que é interessante? Às vezes tu tem fármacos importantes para o tratamento de doenças degenerativas do sistema nervoso central, e tu fazer formulações que direcionem para o cérebro é muito importante. Algumas que auxiliem em transpor, por exemplo, a barreira hematocefálica. Eu lembrei... Pode mandar lá. Eu quero mandar essa pergunta aqui, que você falou muito sobre a nanotecnologia, a questão do câncer. Eu fico pensando assim, se a nanotecnologia poderia regenerar articulações? Se tem uma pesquisa, cartilagens danificadas, que hoje em dia é algo que não se regenera, né? O que eu tenho visto são géis, e muitas vezes géis nanoestruturados, que são utilizados em cartilagem e têm auxiliado muito. Eu não vi isso no mercado, eu vi mais em pesquisa. Então, tu pode ter géis com sistemas nanoestruturados. Por exemplo, alguns géis que tu usa, por exemplo, para feridas, onde tu tem o gel, mas tu tem uma base, toda uma ciência da nanopartícula ali, vamos colocar assim de maneira mais acessível, que tu acelera o processo de cicatrização, de renovação celular. Algumas situações de cartilagem, eu já vi isso. Existe muito no que tu comentou, eu não vejo tanto para cartilagem no dia a dia, mas tu vê muitas situações de formulações, principalmente géis, nanoestruturados,
para cicatrização, por exemplo. Olha que legal. Isso é legal. Esses géis, só uma dúvida, vou entrar aqui. Esses géis, eles são superficiais ou... Geralmente superficiais, que tu passa. Eu achei que era aplicado Não, lá mas dentro veja, tu tem géis que não são não estruturados, tu pode utilizar, tu tem, bom, lá tem pomadas, enfim, tem várias situações, géis, pomadas, mas em alguns eles são formulados com sistemas não estruturados para melhorar a eficiência, às vezes uma cicatrização, ou tu coloca estruturas não estruturadas nesse gel também, ele é um veículo. Então, existe um grande avanço nisso. Isso tem no dia a dia. Para cartilagem, Nossa, eu vi hoje, eu estava lendo hoje, né? Eu via pra quem pra cá. machucou o joelho alguma vez, Sabe que sofre. É que hoje eu ia vir aqui conversar com vocês, eu estava lendo um pouco e eu vi justamente por acaso isso, de um gel que está sendo desenvolvido, tem, né, para cartilagem, para pessoas que têm esses problemas no joelho, para tentar, mas assim, a nível de pesquisa, não tem nada ainda, né, acessível no dia a dia, mas é assim que se começa. Promissor também. Espero que sim, eu acredito que sim. Perguntas dos bastidores? Eu tenho uma pergunta, quando é desenvolvido o estudo, pode ser meio ignorante, mas quando vai fazer o teste, a gente vê muito teste em camundongo, em ratos e... Por quê? Porque nessas espécies, nesses animais, Isso é muito... Depende do estudo, é bem variável. Por exemplo, cosméticos a gente não... É proibido, não se faz em animais, né? Cosméticos não faz. Mas, por exemplo, eu estou desenvolvendo eu tenho um fármaco que me interessa e eu faço sistema não estruturado. Então, eu tento desenvolver a formulação, caracterizar, ver estabilidade, simplificando um pouco o processo. Tu começa daí depois a fazer ensaios in vitro, por exemplo, em células, né? Nós temos lá no laboratório uma parte que é cultura celular. Nós temos células tumorais para testar para fármacos tumorais e células, por exemplo, fibroblastos, que são células da pele. Então, tu faz esse teste de toxicidade, de eficácia. Dependendo da situação, tu evolui, por exemplo, para testar em ratos. Porque mas os modelos são muito bem estabelecidos, existem vários protocolos já em animais. É claro, tem que passar em comitê de ética, tem que ter toda uma experiência porque são seres vivos. Tem que tratar da melhor maneira possível, tem que estar tudo muito bem ambientalizado, tem que estar muito bem regulamentado. Lá não pode minimizar tudo que for possível de sofrimento. Então, alguns protocolos se propõem fazer em animais, para depois evoluir para testar em humanos, em poucos humanos e para frente. Só que isso aí, na maior parte dos casos que eu tenho trabalhado, na experiência que eu tenho, que eu fiz alguns trabalhos com empresas, assessorias, isso é muito importante estar associado à empresa, porque a empresa tem uma estrutura, tem um financiamento e tem que ser muito bem analisado isso, né? Toda vez que tu vai envolver algo fora do laboratório com seres vivos, tem que ser muito prudente, tem que ter uma equipe muito competente para quando for fazer isso seja realmente necessário. Então, como tu comentou dos animais, existem muitos modelos muito bem padronizados, mas é uma tendência mundial a não utilizar mais, não utilizar. Há uma tendência mundial de métodos alternativos, é muito importante isso, eu entendo que isso deve ser muito estimulado, diminuir muito utilização, porque pro seja que for tem um sofrimento. Eu acredito que hoje em dia, até nos cosméticos eu vejo, assim, não testado em animais. Não Acaba pode. que isso gera uma conexão com os futuros compradores. As pessoas falam, não é testado em animais, então eu vou comprar dessa pessoa. Mas isso não significa que seja algo ruim. Não, mas eu acredito não que pode. seja necessário. Não, mas cosméticos não se usa. Não, cosméticos, né? O entendimento que eu tenho, tu não pode usar em animais, tá? É totalmente proibido, não tem o porquê, né? Tu fazer o animal sofrer por um cosmético. Agora, por exemplo, tu vai usar um gel cicatrizante, que seria né, para testar, para desenvolver um medicamento, algumas vezes tu faz análises, existem modelos de cicatrização em animais. Existe. Então é quando é mais algo medicamentoso. Podemos colocar dessa maneira, mas para cosméticos, eu sinceramente, é uma opinião minha, não vejo necessidade nem pode. Para cosméticos não há o porquê, né? A gente tem que minimizar totalmente o sofrimento para os animais em geral. Eu gosto muito de gato, sabe? Então, eu vi que o professor ficou aí já pensativo. Não, mas né? é que é importante entender até não é sempre que às vezes
olha, muitos dos medicamentos que nós temos hoje, que salvaram milhões de pessoas, foi porque foram testados em animais. Muito bem regulamentado, tem que ser aprovado em comitês de ética. Existe toda uma situação, tem que, né, toda uma competência atrás disso. Então, olha, milhões de pessoas foram salvas graças a essa possibilidade. Sim. Mas tem que ter muita racionalidade em usar. Nesse sentido, não é Sim. que não vá usar, ainda nós dependemos disso. Sim. Sim. A tendência, espero que não se use mais, mas até o momento, em muitas situações, nós utilizamos. Com certeza. Uhum. É porque a Mas- estrutura do animal é muito parecida com o que você quer buscar. do É um passo, eu vejo assim, um passo para não ter, às vezes, um efeito aparecer. Se tu pode ver algum efeito inesperado já no animal e talvez até barrar a sequência. Mas o que é importante? Quando é feito, tem que ser feito com prudência, uma equipe muito competente, minimizando totalmente o sofrimento e quando realmente for necessário. Existe até uma universidade, eu não lembro em qual país, que tem uma homenagem, tem uma estátua de um rato, eu não lembro agora, homenageando, né, quantos animais de laboratório, né, se foi utilizados e quanto eles contribuíram para o avanço da humanidade. Sim, Eu me pergunto assim, normalmente eles usam ratos? Começa Por que muito por os rato. ratos? Ah, Porque é o muito início. fácil tu, né, fazer a reprodução, manter um biotério. E como existe uma facilidade, muitos protocolos que foram pesquisar hoje, por exemplo, cicatrização é feita em rato, ou camundongo também, ensaio antitumoral, ensaio para Alzheimer, muitos são usados porque são muito bem estabelecidos, são muito reprodutíveis. Então, a pessoa sabe quando vai usar o modelo, o que se espera, né, nas consequências do modelo, e o que tu vai encontrar se o teu fármaco, o teu sistema misturado vai apresentar se tiver um benefício. Então é muito comum por isso.